Querido Deus, Senhor amado, Pai de meu Salvador Jesus Cristo, continuamos, Senhor, te adorando neste lugar, Senhor, e agora, Pai, é a Tua palavra, Senhor, que será, Pai, entregue, Pai, através do Teu Filho nesta noite, ao canal que o Senhor irá usar, Senhor, para alimentar a Tua igreja, o Teu povo. Assim sendo, meu Pai, eu te louvo por isto e as Tuas bênçãos, Pai, sobre o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abre, por favor, em Lucas 24. Graças a Deus. Vamos falar aqui hoje do impacto, né, da ressurreição de Jesus. Semana passada eu falei sobre a ressurreição também. Falei que a ressurreição de Jesus era a nossa herança, da importância da ressurreição. E hoje vamos falar do impacto que ela causa, da ressurreição de Jesus. Vamos abordar aqui 3 tópicos: da importância, da veracidade e o último, que é o impacto que ela causa. Tentar aqui abordar. Falei, né, Lucas 24, falei, né, versículo 13. Vamos ler até o 34. Amém? Amém. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como principais sacerdotes e a nossa autoridade o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achado o corpo de Jesus. Voltaram dizendo: têm dito uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe diz Jesus: honestos e tardos em coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expôs as Escrituras, o que a seu respeito dizia toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos,
E o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram uns ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partido ao pão. Poder sentar em nome de Jesus? Como eu falei, né, no início, quinta-feira, não é essa, na outra que passou, eu falei que a ressurreição de Jesus, ela é a nossa herança. A ressurreição de Cristo é o nosso penhor. Porque se não há ressurreição, né, que eu falei, não há evangelho, não há base. Se não há ressurreição, nós somos como as demais religiões, onde servimos a um criador de religião que morreu, foi sepultado, e oramos por ele no sentido de um dia o encontrar no local específico. Então, se não há ressurreição, nós somos como as demais religiões. Eu falei sobre isso. Só que eu abordei que realmente há a ressurreição e abordei alguns tópicos dando a veracidade da ressurreição e a importância da ressurreição como a nossa herança de vida eterna. E hoje aqui também quero falar da importância da ressurreição. Por quê? Porque é um tema que não é falado muito na igreja, ou não é falado. Você não ouve quase esse assunto de ressurreição. A maioria dos cristãos, dos nossos irmãos, por exemplo, eles acham que serve a um fundador de religião que morreu, que faleceu na cruz, e como fosse um acesso espiritual, uma elevação espiritual, uma entidade, nesse sentido. Só que Cristo, ele realmente morreu, ele realmente entregou a sua vida, ele realmente entregou o seu espírito, mas ele ressuscitou, ele vive no céu, ele vive no paraíso. Onde é o céu, não sei, mas ele existe, é real, porque pessoas morreram por essa verdade. Pessoas morreram. Então, há importância, porque se não há ressurreição, nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se não há ressurreição, servimos a Deus em vão, e é vã a nossa fé. A Bíblia fala que se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Vã, lá no grego, é vazia, é inútil. Então é inútil você viver uma vida em piedade, uma vida em devoção a Cristo, onde não vai haver nada. Onde você ali vai abrir mão de diversas coisas para um dia você ir para um mundo invisível, para um mundo onde não há nada. Então, se não há ressurreição, comemos, bebemos, que amanhã morreremos. Então, vamos curtir a vida adoidada. Mas Paulo, ele apresentou aos Coríntios, que estavam na ressurreição, provas concretas. Como eu falei, a importância da ressurreição, no princípio, que se não há ressurreição, estamos mortos nos delitos e pecados ainda. Se não há ressurreição, servimos em vão. Mas a veracidade, Paulo apresentou aos Coríntios, que eu expus na semana passada, 500 testemunhas que viram Cristo ressurreto em Jerusalém, de uma vez só. E a maioria ainda vive. Para os Coríntios, vocês que não estão acreditando, vai em Jerusalém, lá tem 500 irmãos que viram Cristo ressurreto de uma vez só. E a maioria ainda vive. Então, você quer passar a informação, você quer inventar uma calúnia, você quer inventar uma mentira, você vai ter que combinar com 500 pessoas. É difícil. Uma das provas da veracidade da ressurreição de Jesus. E o impacto foi causado aqui na vida desses discípulos. Por quê? O que aconteceu aqui? Jesus já tinha sido preso, já tinha sido interrogado, humilhado, flagelado, condenado. Já tinha descido ao sepulcro lá de José de Arimateia. Só que esses discípulos eram os que estavam ali, não era fazer parte do grupo dos 12, mas eles eram um dos discípulos de Jesus. Tinha os apóstolos, que eram os grupos mais especiais, os mais próximos de Jesus, e tinha uma grande quantidade de pessoas que seguia Jesus. Tinha discípulos sinceros e tinha pessoas que estavam só atrás realmente das recompensas, achando que Jesus era ali aquele Messias político. E esses aqui
também entraram também nesse achar do Messias político, porque até decorrer do tempo a gente vai ver. Então esses dois, Cleópas e mais um, eles viram a crucificação de Jesus, viram Jesus padecer na cruz, viram Jesus ser sepultado. Eles estavam indo para a cidade Emaús, né? É uma cidade que fica a 12 quilômetros de Jerusalém, né? Então ela fica a noroeste de Jerusalém, 12 quilômetros. Então esses dois que viram todos os acontecimentos acontecer em Jerusalém foram embora para outra cidade. Então a gente tem ideia que o quê? Eles iam tocar a sua vida. Eles iam tocar a sua vida em diante. Ia para uma aldeia e ali se firmar e tocar a sua vida. Por quê? Porque o Cristo tinha aparecido. O Messias, Jesus, né, varão valoroso, profeta, tinha morrido. Ele falou, então acabou. Só foi até aqui. Ele veio, né, e não houve vitória. Ele veio e não estipulou novamente o reinado de Israel. Ele não aconteceu o que a gente esperava. Israel não voltou a ser cabeça, mas continua sendo cauda. Então eles não vão tocar nossa vida. Foram para a cidade, caminharam para a cidade, vamos tocar. Acabou. Não existe mais nada. Só que a crucificação de Jesus, a morte na cruz, Jesus venceu na cruz a morte. Era necessário que o Cristo padecesse para a remissão de pecados. Se esses aqui tivessem examinado as Escrituras, eles não estavam tristes, indo para outro local, seguir as suas vidas. Porque já era domingo. Eles iam saber que o Cristo ia ressuscitar. Então os dois iam caminhando. E no caminho, verso 14, já quiser acompanhar, eles iam conversando com tristeza, que eu falei dos últimos acontecimentos, da prisão, da humilhação, da condenação e da morte de Jesus na cruz. Quer dizer, então o Messias que eles queriam era o Messias político, que ia restaurar Israel, que ia atender ali a sua necessidade do momento. Israel tem que ser cauda, voltar a ser cabeça. Estará o reino teocêntrico, expulsar o Império Romano do território de Israel. Quer dizer, o Messias que eles queriam, que atendesse o que? A necessidade do momento deles ali. Só que eles que fizeram? Foram pelo caminho caminhando, triste, contando, né? Nossa, e agora o que vai ser de nós? Vamos continuar, vamos seguir a nossa vida. Só que no caminho, né? Verso 15, aconteceu que no caminho, enquanto eles conversavam, discutiam dos últimos acontecimentos que tinham se frustrado, Jesus apareceu diante deles. Jesus já começou a caminhar com eles. Jesus foi ao encontro deles. Jesus já tinha sido ressuscitado, que era o domingo. Jesus tinha um corpo glorificado, um corpo que não precisava mais ultrapassar a porta, se deslocava de um local para o outro com facilidade. Jesus foi ao encontro daqueles discípulos e começou a caminhar com eles, e eles se queixando dos seus problemas, que não tinha acontecido o que eles queriam, o Messias político. E Jesus começou a fazer perguntas, e a Bíblia fala, né, que os olhos desses rapazes se impediram de entender, de ver que era Jesus, que a incredulidade que estava neles. Por quê? Porque eles mesmos falam, no verso 22, que as mulheres, Jesus apareceu para mulheres, foram até eles e falaram que o túmulo está vazio. Falaram que um anjo do Senhor apareceu diante dela e disse, Cristo vive. Só que eles estavam tão incrédulos, que não tinham atendido a sua necessidade que eles queriam, que essa incredulidade, essa dúvida, porque não examina a Escritura, não lê a palavra, não examina a Bíblia, então se frustra achando que esse Cristo é o que vai atender a necessidade momentânea. Então os dois ali não conseguiram ver que era Jesus. Ficaram cegos. Por quê? Por não examinar a Escritura, por não dar crédito ao testemunho das mulheres. Porque se você examinar as Escrituras, porque em Mateus 16, 21, Jesus fala, olha, eu tenho que ir a Jerusalém, ali eu vou ser entregue na mão das autoridades, vou ser crucificado, vou ser morto, mas vou ressuscitar o terceiro dia. Só que Pedro tenta impedir de Jesus ir a Jerusalém. Jesus fala, arreda de mim, Satanás. E esses discípulos, que não eram do grupo dos 12, mas eram dos próximos ali, também estavam quando Jesus falou isso. Então, se ele tivesse realmente querido o Messias Redentor, o Messias Restaurador, examinar a Escritura, ele ia reconhecer Jesus.
E então o verso fala que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então Jesus vai e pergunta. Jesus pergunta para ele: por qual motivo vocês estão tristes? Por que aconteceu, né? Por qual motivo que vocês estão tristes? Quer dizer, a cegueira espiritual, a religiosidade, a intenção do coração de querer aquele Messias político, impedir que eles vissem. Jesus pergunta então: que vos preocupa? E de que eles tratando na medida que caminha? E eles pararam entristecidos. Então Cleopas, né, indaga a Jesus: você está vindo de Jerusalém, né, e não sabe o que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Jesus, varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, foi entregue às autoridades e crucificado e morto. Quer dizer, ele falou Jesus, varão profeta. Em nenhum momento ele falou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Pela cegueira espiritual. Porque estava vendo ali o Messias político, o Messias que ia atender às suas necessidades. Jesus, a missão dele foi o quê? Salvar o que estava perdido. Então, se ele examinasse as Escrituras, examinasse a Bíblia, não ia viver frustrado. Há muitos irmãos vivendo frustrados com o cristianismo porque não examina a Escritura, não sabe a verdadeira missão de Jesus. O que é? A redenção, vida eterna, justificação diante de Deus. Então, se eles tivessem examinado a Escritura e dado crédito às palavras de Jesus, que eram discípulos, não tinham ficado frustrados. Em nenhum momento ele fala, o Filho de Deus, ele fala, varão, profeta, varão valoroso, poderoso e autoridade, foi crucificado e morto. Acabou ali. Acabou. Ele não é Messias que ia restaurar o reino político, que agora vou deixar de ser cauda, vou ser cabeça, que vai resolver os problemas, que vai curar minha artrose, que vai me dar um casamento perfeito, que vai me aprovar no vestibular, que vai me dar um carro do ano. Acabou. Ele morreu. Aí nós esperávamos que ele fosse que redimiria Israel. Quer dizer, ele esperava um Messias político que atendera a sua necessidade. Estavam sem esperança. Quantos irmãos nossos frustrados na igreja, sem esperança, esperando Jesus que vai atender todas as suas necessidades. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu vi um testemunho de um jovem paralítico numa cadeira dizendo, meu mestre disse que no mundo tereis aflições. Ele, sendo filho de Deus, sofreu porque eu vou aqui repudiar, murmurar sobre alguma coisa. Eu até compartilhei no grupo lá da igreja. Quer dizer, então a missão de Jesus não é chave de carro, outras coisas que ensinam por aí, mas é a redenção. Então esses aqui ficaram o quê? Os seus olhos, a sua cegueira espiritual, impediram de reconhecer ali a verdadeira obra de Jesus. E ele esperava que o Messias político, né, que atendia a sua necessidade. Então eles estavam sem esperança, porém não compreendiam o que era já passado, o terceiro dia. E o Cristo havia de ressuscitar conforme as Escrituras. Era o terceiro dia, já era o dia que o Cristo ia ressuscitar. Então, se eles tivessem examinado a Escritura, visto ali o Messias Redentor, eles não iam estar com essa frustração. Né? E no verso 22, 24, aí, os olhos deles estavam tão cegos que não deram crédito ao testemunho das mulheres. É verdade. Eles estavam com olho que continuação, né? Que as mulheres falaram com eles e eles não deram crédito ao testemunho das mulheres. Que as mulheres falaram, o túmulo estava vazio. E dois seres celestiais disseram para elas, esse Jesus que você procura vive, ressuscitou dos mortos, para se cumprir o quê? As Escrituras. A necessidade do Cristo padecer para a remissão de pecados, para a nossa justificação. O mais importante é a nossa justificação diante de Deus. Tudo passa, datas festivas seculares, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tudo passa, casa, carro, tudo fica. Mas o mais importante é a nossa justificação diante de Deus. A obra de Cristo, isso é o mais importante. Ele não deu crédito ao testemunho das mulheres. Bem, Isaías profetizou. Quem deu crédito a essa pregação? Às vezes na rua você pensa que está falando com as paredes, mas o mais importante é a nossa justificação diante de Deus. É o mais importante.
Então eles iam ali caminhando Jesus, né? Então Jesus chamou de nécio. Acompanha comigo, Jesus chamou eles de nécio, porque eles não entenderam, não examinaram a Escritura e nem o ensinamento de Jesus. Jesus falou com ele. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para que creem em tudo o que os profetas disseram. O que é nécio? Jesus chama de nécio. Nécio é o estúpido, é a pessoa incompetente, que não tem discernimento, que não tem prazer em querer entender, aprender, compreender. Se vocês já se dedicaram a examinar as Escrituras, vocês vão à sinagoga de sábado ouvir a lei. Judeu ao sábado e à sinagoga ouvir a lei mosaica e o livro dos profetas. Você entender que o Messias não era esse político, mas é o Messias que ia padecer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, se você tivesse examinar a Escritura, você não ia vir frustrado dentro da igreja. Porque o mais importante é a justificação diante de Deus. Você não creu na obra na cruz? Isso é o mais importante. Ele fala: nécios, vocês não examinaram a Escritura. Quer dizer, vocês vão à sinagoga, ouvem a lei ao sábado, ouvem o livro dos profetas, ouvem a lei mosaica e não entendem a lei mosaica apontada por Cristo. O sacrifício, que era feito sacerdote, apontava para Jesus. E a lei, os profetas, Oséias 6, fala que o Cristo padeceria e ele seria ao terceiro dia. Homens nécios. Então Jesus chama ele de nécio, porque ele não tinha compreendido. Então eles continuaram a sua caminhada. E a chegar no local de ficar, que é a cidade de Emaús, né, Jesus ia passar adiante. Jesus não ia tratar com eles. Jesus não estava preocupado. Aqui sou eu, o Messias, Jesus ressuscitado. Jesus ia passar adiante. Só que eles o constrangeram a ficar com eles. Não caminha não, agora vai cair, já está um declínio da noite, a noite já está caindo. E a estrada de Jerusalém era perigosa, tinha muitos assaltos. Fica conosco. Então Jesus foi e ficou com eles. Quando chegaram para fazer a refeição lá, Jesus, ao partir o pão, eles observaram o partir do pão e reconheceram que era Jesus, pelo modo que ele partiu o pão. E eles compreenderam. E no verso 32, depois Jesus sumiu. Quando partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus, o Messias ressuscitado. Jesus some. Por quê? Seu corpo glorificado, um corpo que um dia nós vamos ter também, que não vai mais precisar se adaptar à forma e tempo, né, da terra, um corpo que vai atravessar a parede, um corpo que vai se deslocar de uma região para outra com muita facilidade. Jesus desaparece. E no verso 32, eles disseram um ao outro, imagina os dois na hora, um dizendo ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amado, se seu coração não arde, se você não sente paixão, não sente desejo, não sente sede, fome de Deus, quando você ouve a mensagem do Evangelho, quando você lê a palavra de Deus, tem algum problema. Se seu coração não arde, se você não sente a presença de Deus, você não sente o chamado de Deus, você não sente o amor de Deus morrendo o Filho na cruz, se seu coração não arde por isso, então não há cristianismo para você, não há evangelho para você. Oremos para que Deus nos encha, nos dê vontade, Ele que faz o querer ou não querer, que tire o nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, que tenha paixão por Cristo, por a sua obra. Imagina só, o Filho de Deus faz homem, vem ao mundo, caminha, se entrega nas mãos feitores, é crucificado, moído, espancado por nós. Quer dizer, se você, essas palavras não arde seu coração, há necessidade de orar a Deus: Senhor, expurga-me, purifica-me, me dá um coração novo. Eu sou seco, eu sou vazio, eu sou morno, eu sou frio. Me encha, me capacita, me dá um renovo. Ora às 4 da manhã, às 5 da manhã, não sei, ou se tiver tempo. Senhor, eu sou frio, eu sou morno, me enche, me dá graça, me dá misericórdia. Eu sou incrédulo.
Seu coração tem que arder quando você ouvir essa mensagem, quando você lê essa palavra. John Wesley falou que o coração dele ardeu, pegou fogo, quando ele ouviu Romanos 8. Então, quer dizer que temos que ter essa paixão. Então, esse impacto, você tem que ser impactado por essa mensagem, o impacto da ressurreição. Um corpo que não respira mais, um corpo que não mais, um coração que não produz mais sangue, não bomba mais sangue, volta a bombardear o sangue. Por quê? Porque Jesus se alimentou. Mais para frente, ele se alimenta, ele come comida. Então, o quê? O organismo volta a funcionar. Se ele volta, ele sente fome. Então, quer dizer, um corpo moribundo volta à vida. Se essa mensagem não te impacta, essa mensagem é verídica. Porque, eu volto a dizer, ele apareceu para mulheres. E ele não deu crédito às mulheres. E o autor colocou nos evangelhos que ele apareceu para mulheres. Se você quer vender informação, você vai colocar essa informação de uma forma que ela é bem aceita. Você quer vender um produto que o quê? Que ele não mostre erros e falhas. Só que o autor fez questão de colocar que apareceu para mulheres a veracidade dessa mensagem. E quando eles compreenderam, foram impactados pela ressurreição de Jesus, o que eles fizeram? Ficaram nessa parados? Não. Se lê, verso 33. E na mesma hora, eles compreenderam, levantando-se, voltaram correndo para Jerusalém, onde acharam os reunidos dos 11 e outros com eles. Quer dizer, a mensagem do consolo foi impactada, compreenderam a obra de Deus. Não ficaram parados, foram passar a mensagem adiante. Então, a importância de você passar a mensagem adiante, passar a mensagem para frente. Chegando lá, né, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, Cristo vive. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Quer dizer, amado, essa mensagem, a ressurreição de Jesus, ela tem que te impactar. Se seu coração não arde quando você lê a palavra, quando você escuta a mensagem da ressurreição de Jesus, ora a Deus, pede graça, pede misericórdia. Senhor, eu estou morno, eu estou frio por alguma coisa que aconteceu, para Deus te encher, que essa ressurreição é real. Não servimos a um morto. Confúcio, Maomé, entre outros, Madre Teresa de Calcutá, todos têm túmulo. Cristo não. O túmulo está vazio, a pedra rolou. Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está no céu, no paraíso. Onde é que é, irmão Leonardo? Eu não sei. O universo observável são 900 e poucos bilhões de quilômetros. Eu não sei onde é que é. Eu não sei. Não tenho noção onde é que é. Você que é real. Porque pessoas morreram, os mártires morreram queimados por essa verdade. E outras pessoas morreram queimadas por essa verdade. Paulo dá 500 testemunhas. 500 testemunhas. Quer dizer, então você tem que ser impactado por essa mensagem. Impactado pela ressurreição de Jesus. Ore para Jesus te dar graça e misericórdia. Amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amados irmãos, quinta-feira ensaio das irmãs, após o culto. Amém? Dia 22, não esqueça, dia 22, a consagração do presbítero Gilberto e do irmão Leonardo, evangelista. Amém? E eu vou precisar das 3 meninas nesse dia para estar pegando o nome das pessoas, trazendo aqui para o culto, para a gente apresentar aqui. Rebeca, Analice